Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, estamos na tua presença, temos ouvido a tua bendita palavra pelos lábios do teu Filho, que as proferiu, palavras verdadeiras. Temos a nossa carência, a nossa necessidade de entendimento. Temos as barreiras naturais que não querem se submeter à tua vontade, mas nós rogamos a tua misericórdia para que verdadeiramente sejamos daqueles que permanecem na palavra do Senhor, sendo, portanto, discípulos do Senhor, sendo assim livres no Senhor. Fala conosco, dá-nos, portanto, entendimento. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vimos no domingo passado como nosso Senhor Jesus advertiu de um modo muito cuidadoso aos seus discípulos com relação aos falsos profetas. Vimos, na verdade, quem são eles: impostores, homens desautorizados, homens que falavam e falam como se o Senhor assim os fizesse, ou seja, com a autoridade do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Vimos também acerca desses falsos profetas 3 razões pelas quais devemos ter cuidado em relação a eles. A primeira delas, por causa da sua sutil apresentação de um caminho alternativo, porque o Senhor disse: entrai pela porta estreita. O Senhor disse que há um caminho apertado. O Senhor disse quais as consequências de se andar num ou no outro caminho. No entanto, esses homens, portadores da palavra, haveriam de tentar afrouxar, haveriam de trazer uma outra alternativa, um caminho que não fosse tão radical quanto um ou contra outro, nem tanta liberalidade, nem também tanta estreiteza. Além disso, tivemos uma outra razão para cuidarmos de nós mesmos em relação aos falsos profetas, porque eles não se parecem falsos, porque esses tais vêm disfarçados em ovelhas,
Não vamos entrar nos méritos da questão. E por último, vimos uma razão que é o fato de que o maior perigo é o que eles são realmente. São lobos, lobos vorazes, lobos roubadores. E então vimos que é possível conhecer os tais profetas, porque esse verso 16, nele o Senhor Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Diante disso, tem uma pergunta que devemos fazer. É certo que todos os falsos profetas serão desmascarados? Porque o Senhor disse: pelos seus frutos os conhecereis. Como saber, com certeza, que eles serão desmascarados? Ora, meus irmãos, a fim de demonstrar isso, olhamos para esse texto lido e vemos como o Senhor Jesus graciosamente apresentou argumentos irrefutáveis, argumentos tirados da própria natureza, para mostrar que é possível sim conhecer os frutos desses tais. Ele usou, portanto, uma analogia da árvore e seus respectivos frutos. E é o que nós queremos, nesta hora, nos dedicar, focalizar essa questão. A pergunta é: como o Senhor fez isso? Essa argumentação que eu tenho dito irrefutável com relação aos falsos profetas e, consequentemente, chegarmos a conhecê-los. Como o Senhor fez? Vamos mostrar 3 coisas fundamentais aqui com relação a isso. Em primeiro lugar, ele fez pela sua afirmação categórica quanto aos sinais que os falsos apresentarão. Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos são os sinais. E, portanto, à medida em que nós atentarmos para os frutos dos falsos, então teremos confirmada a palavra do Senhor que disse que seria assim: pelos seus frutos os conhecereis. Com isso, nosso Senhor quer que estejamos atentos não à árvore em si mesma, mas sim para o que ela venha a produzir. Precisamos olhar para o fruto dela. Meus irmãos, uma árvore pode ser bonita, pode ser vistosa, mas o que importa mesmo é o fruto que ela há de produzir. Além disso, uma outra árvore, semelhante à primeira, pode não ser tão aparentemente bela e atraente, no entanto, o seu fruto pode ser de boa qualidade. Ainda, uma árvore pode ser boa, mas ao chegar o tempo devido para frutificar, seus frutos podem não aparecer. É possível isso. O que fazer diante disso? Vejam que nós estamos diante de uma questão muitíssimo séria. Porque o Senhor disse que nós devemos conhecer os frutos dos falsos profetas. E pela analogia da árvore, nós encontramos, sim, árvores semelhantes, que, no entanto, pode acontecer de uma árvore não estar dando fruto num determinado momento e nós pensarmos que devemos descartá-la. No entanto, se nós abrirmos em Lucas capítulo 13, haveremos de ver que devemos ter cuidado. Lucas capítulo 13, no verso 6, o Senhor Jesus, a partir do verso 6,
conta uma parábola interessante que serve para o nosso presente momento também. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Acabei de apresentar 3 possibilidades com relação à árvore e seu respectivo fruto. Em todos esses casos, nosso Senhor, segundo essa parábola de Lucas, capítulo 13, devemos buscar o fruto, mas não necessariamente é possível que o fruto seja comprovador de que a árvore seja boa ou má em alguns raros casos. Eu disse raros. No entanto, mesmo nessa parábola de Lucas 13, o que o Senhor nos ensina é que ele haveria de ser paciente para que a árvore, se fosse de fato boa, frutificasse. Mas em todos esses casos, o que se deve encontrar é fruto que comprove se a árvore boa ou má, mesmo que demore. Então, chegamos àquele ponto que dissemos que nosso Senhor, isso é redundância, está absolutamente certo quando nos diz, quanto aos falsos profetas, que nós os conheceremos pelos seus frutos, certamente. Por quê? E ele responde em seguida, voltando a Mateus 7, no versículo 17, aliás, no verso 16 mesmo, ele diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos. Para usar uma linguagem mais nossa, eu poderia perguntar: porventura alguém já colheu tomate de uma goiabeira? Não é possível. Então, tão certo como um tomateiro, um pé de tomate, produzirá seus frutos correspondentes e a goiabeira dará as suas goiabas, assim também os falsos profetas darão seus frutos correspondentes. Portanto, estejamos de olhos bem atentos para os frutos dos homens que se nos apresentam, especialmente como pregadores da palavra do Senhor, sabendo que mais cedo ou mais tarde os conheceremos, pois certamente eles serão desmascarados. E isso porque o Senhor assim o diz. Os frutos, aí está a questão proeminente. Portanto, meus irmãos, de antemão nós estamos diante de um princípio. Princípio esse que permeia toda a Escritura. E nós devemos estar atentos a este princípio, porque no Novo Testamento nós o encontramos pela pena do apóstolo Paulo, quando disse o seguinte:
Os pecados de alguns homens são notórios, são notáveis, são conhecidos, são vistos e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se evidenciam ou se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vocês percebem? Fruto. A árvore será conhecida pelos seus frutos. E os frutos vão determinar, portanto, que tipo de árvore nós temos diante de nós. Por isso, em segundo lugar, olhamos para esse texto aqui e vemos como nosso Senhor deduziu certos princípios a partir dos argumentos anteriores que nós acabamos de trazer até os irmãos. Quais são os princípios? Eu trago 3, meus irmãos, desse texto que nós lemos. Primeiro princípio diz respeito à importância da natureza, a importância do ser de uma pessoa ou coisa. Vejam no verso 17, ele disse assim, ou seja, semelhantemente, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Vocês percebem? O âmago da questão está na natureza, no que a árvore é. Se é boa ou se é má. O fruto virá. Dessa afirmação do verso 17, há um comentário que eu considero não só importante, mas sério, solene, que vem da pena do Dr. Martyn Lloyd-Jones, e o comentário é o seguinte: ser crente aponta para a transformação da própria natureza e da vida inteira do indivíduo. É a questão que nós estamos vendo. E ele prossegue dizendo: é a doutrina do renascimento espiritual. E aqui prestemos atenção, todos nós, especialmente quem gostaria muito de ver seus filhos pequenos trabalhando na obra do Senhor. Atentemos. O serviço prestado por um indivíduo qualquer não se reveste do menor valor enquanto a sua natureza não for transformada. Irmãos, quando o Senhor Jesus aponta para os falsos, aqueles que apresentam como um fruto, na sua fala, na sua pregação, eu cito apenas um afrouxamento com relação à doutrina do arrependimento. E nós, nos nossos dias, estamos cheios deles, porque são muitos os pregadores que dão aos seus ouvintes a ideia de que não precisa de muita coisa para se entrar no reino de Deus. De maneira que, para eles, a doutrina do arrependimento não tem lá essa profundidade que a Escritura fala. No entanto, é na natureza mesma do ser, é na pessoa mesma, no seu interior. Tem que haver uma transformação interior. A pessoa tem que nascer de novo, senão ela não pode entrar no reino de Deus. Ela não pode antes ver o reino de Deus.
Eu tenho pensado nesses dias acerca do que nós temos pregado e temos ouvido. E fiz uma pergunta diante do Senhor Deus. Estou eu exagerando? Um colega meu, pastor, muito sabiamente, falou algo mais ou menos assim. Há duas maneiras de abordarmos essa questão da porta estreita e do caminho apertado. Uma maneira é colocando o tapete no caminho, fazendo com que o caminho seja muito suave. Entende o que eu estou dizendo? A outra maneira é estreitando o caminho, estreitando mais do que ele já é estreito, que seria o farisaísmo, seria o legalismo, seria criar algo que o Senhor não determinou. Meus irmãos, não tem como ser diferente. O ensino do nosso Senhor aponta para aquilo que eu estou chamando do âmago, quando ele diz: se a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E você pergunta: mas que justiça é essa? É a do coração. É lá na natureza mesma. É aquilo que Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, mas com o coração se crê para a justiça. É aquela justiça que está escrito aqui mesmo, Mateus capítulo 5, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de quê? Coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, há necessidade sim de arrependimento, e os falsos vão alargar o caminho, vão dizer que não é assim, não. Eles vão querer templos cheios, sim, porque eles são maus, no sentido de árvores más, portanto, seus frutos serão maus. Assim, meus irmãos, a questão agora é a seguinte: focaliza-se no que é visível, palpável, mensurável e aquilatável, e então sabe-se com certeza qual é a natureza mesma da árvore ou da fonte. Eu espero que vocês acompanhem bem isso, porque nós estamos pegando uma analogia, o que é natural. Vamos olhar para o fruto. Exemplo. Eu observo detidamente uma goiabeira, e mesmo vendo o seu aspecto exterior, tais como troncos, folhas e flores, não posso dizer que ela é boa ou má na sua natureza mesma. Tenho que esperar um pouco mais além das flores. Porque uma árvore pode até florir e ser muito bela, mas as flores não são a garantia de frutos bons. Todos conhecemos isso. Há árvores que conseguem florir, mas não conseguem frutificar. Como saber então qual é a natureza, por exemplo, da goiabeira?
focalizando seu fruto, ou seja, testando, provando ou experimentando a goiaba que foi produzida. Assim, o bom fruto demonstra que a árvore da qual procede é sã, como diz o Dr. Henkels, e o fruto ruim mostra que a árvore da qual caiu está enferma. Aplicando esta analogia aos profetas, diríamos, assim como os verdadeiros profetas provarão ser autênticos mensageiros do Deus vivo e verdadeiro, também e certamente os falsos profetas demonstrarão que são o que são, por dentro, através das suas obras, caracterizadas pelo engano, pela injustiça, pela maldade, pelo egoísmo e outras coisas mais. Ora, essa, meus irmãos, era a convicção que João Batista tinha também como profeta do Senhor, quando denunciou aos fariseus que buscavam o batismo. O que ele lhes disse? Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a árvore má produz frutos maus. Então este é o primeiro princípio deduzido por nosso Senhor, ou seja, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Vocês percebem como o cristianismo bíblico, ele é de honestidade impressionante. E nós encontramos isso no Senhor. Multidões seguiam-no. E ele se volta e diz: quem não negasse a si mesmo não pode ser meu discípulo. E ele prossegue dizendo: avalie. Avalie. Enquanto, na verdade, estamos a caminho. Portanto, mais cedo ou mais tarde, os falsos profetas serão conhecidos, quer pelos seus ensinos, quer pela sua conduta, porque não podem ocultar-se. De fato, quando examinamos cuidadosamente o ensino dos sutis falsos profetas, ou falsos apóstolos, falsos mestres, falsos irmãos, etc., e isso à luz da Bíblia, nós percebemos que a Bíblia, ela própria, considera o seu próprio ensino falso. E não somente falso, mas perigoso, porque falta consistência, falta harmonia. O que eu estou dizendo, irmãos, é que quando nós avaliamos com as Escrituras os falsos, nós haveremos de perceber se os frutos dele, porque nós vamos fazer com que a Bíblia mesma prove que eles estão, no mínimo, enganados. Vocês lembram como o Senhor Jesus fez? Ele dizia aos seus ouvintes: ouvistes que foi dito pelos antigos. E quando você vai perceber o que os antigos disseram, irmãos, o que é importante é o que o Senhor Jesus diz: eu, porém, vos digo. O Senhor os conhecia pelos seus frutos. Porque a questão não é só de interpretação, no caso de Mateus 5, mas também de omissão e acréscimo às verdades divinas. Meus irmãos, esse tipo de ensino é muito próprio dos seguidores de Satanás, porque todo falso profeta gosta de conduzir o povo de Deus à falsa adoração. Por isso, nós olhamos para Mateus capítulo 4,
na tentação que o Senhor sofreu, e nós vemos que Satanás quis conduzir o Senhor exatamente à falsa adoração. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quantos nos nossos dias estão se prostrando diante de Satanás e não percebem isso? Basta que demos ouvidos ao evangelho chamado por aí de evangelho da prosperidade. E nós veremos o eco de Mateus 4 nos nossos dias. Tudo isso mostrou a glória do mundo. Te darei, se prostrado me adorares. São os falsos. Estamos certos de que os falsos profetas podem ser desmascarados? Não só pelos seus ensinos, mas também pela sua conduta. O segundo princípio deduzido por nosso Senhor dessa afirmação do versículo 16, quando ele diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. O segundo princípio é o seguinte, ele diz no verso 18, acompanhe: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ou seja, é impossível que um homem não regenerado ame ao Senhor. Mas é impossível que um homem regenerado, aquele que nasceu de novo, rejeite ao Senhor. Percebem as duas coisas? Um homem que nasceu de novo não vai rejeitar o Senhor. Mas um homem que não nasceu de novo, ele vai rejeitar o Senhor. Ah, irmãos, isso é algo realmente terrível. Abram em Hebreus capítulo 11, por favor. Acompanhem comigo aqui esse exemplo de quem é do Senhor, quem nasceu de novo, vai amar o Senhor. Mas quem não nasceu, mais cedo ou mais tarde vai rejeitá-lo. Hebreus capítulo 11, no verso 2, é-nos dito, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que bom testemunho? De que eram crentes, de que eram de Deus, de que eram amados do Senhor. O Senhor testemunhou acerca deles. No verso 4, diz, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O Senhor testificou que Abel era crente, era obediente, e quanto a Caim, nós sabemos qual foi o testemunho que o Senhor deu dele. Mas observem o que diz o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ah, irmãos, a história bíblica nos revela isso. Esaú não amou ao Senhor Deus porque não era crente. No entanto, Jacó, porque era crente, amou ao Senhor, quis o Senhor, mesmo sendo um homem cheio de defeitos, como nós somos. Mas a gente percebe a diferença dos dois. Enquanto Esaú rejeitou a Deus, porque quando rejeitou a promessa de Deus, quando rejeitou a primogenitura, rejeitou a Deus. Seu irmão fez tudo para se aproximar de Deus.
Exemplos são muitos que mostram esse princípio que acabei de dizer. Ou seja, a árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Mas eu peço que os irmãos lembrem-se um pouco de Judas Iscariotes. Meus irmãos, há um sentido em que Judas Iscariotes teve experiências que eu diria inauditas. Evidentemente que bem-aventurados que não viram e creram. No entanto, quando nós pensamos, que desejo nós temos em alguns momentos de ver o Senhor, como gostaríamos de ver o Senhor. Irmãos, eu digo para vocês com toda sinceridade, considerando um pouco o Senhor, eu gostaria muito de ver a sua face, o seu olhar. O olhar do Senhor é impressionante. Ao invés de pensar que é um olhar penetrante que condena a todos, não, meus irmãos. Ele tinha um coração puro. Ele era humilde de coração, de maneira que o olhar do Senhor era um olhar de absoluto amigo, de quem não tem o menor desejo de fazer mal a quem quer que seja. Pensemos no Senhor e vejamos as suas palavras, da sua boca, dos seus lábios, procediam palavras de graça. Pensemos nos seus gestos, pensemos nessa pessoa augusta, porque quando nós lemos os evangelhos, nós vemos os apóstolos dizendo, porque a respeito do verbo da vida, as nossas mãos apalparam, nós o percebemos. E eu pego dos 11 apóstolos, um chamado Pedro, que era muito parecido comigo, homem impetuoso, homem teimoso, mas um homem que amava o Senhor. O problema dele é que ele confiava nas suas próprias forças, até que aprendeu a não confiar em si mesmo. Mas quanto amor Pedro tinha pelo Senhor. E nós sabemos, irmãos, que Pedro, no seu ímpeto, ao ouvir o Senhor abandonado na Galileia por todos aqueles seus discípulos, volta-se para os 12 e diz: porventura quereis vós outros abandonar-me? Quem levanta? Quem se levanta? Pedro levanta-se e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Mas, irmãos, tinha um que era falso. Dentre eles tinha um que, apesar de ouvir o que ouvia, de ver o que via, dentro de si era um lobo devorador, Judas Iscariotes, que não tinha nascido de novo, mas estava no meio tão ímpar, no colegiado apostólico. E o pior, de forma falsa, hipócrita, impressionantemente hipócrita. E o Senhor chegou ao ponto de dizer a todos, quando Pedro respondeu aquilo que eu acabei de dizer: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. E Judas foi conhecido pelos seus frutos. Não pode a árvore boa produzir fruto maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Em terceiro lugar, eles, os falsos, serão desmascarados pela maneira trágica do seu fim. Porque, na verdade, e isso eu falo com grande temor, muitos falsos não vão ser conhecidos nesta vida. Eles vão passar como se fossem bons, quem sabe, no dia do funeral, vão colocar flores, vão dizer coisas maravilhosas acerca deles. Mas vai chegar o dia em que os seus frutos serão conhecidos. Porque nós perguntamos qual é o fim dos falsos profetas. Melhor ainda, qual é o destino de uma árvore má cujos frutos são ruins? E o verso 19 nos responde: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E como eu disse, alguns não serão conhecidos ainda. Aprove ao Senhor não permitir que eles sejam conhecidos dentre os falsos profetas. Mas o que dizer dentre os falsos irmãos? Sim, alguns falsos irmãos também não serão conhecidos. O joio estará com o trigo. E vai ser assim, a história mostra, a Bíblia mostra melhor ainda. De maneira que nós temos que conviver com isso, ainda que não conheçamos. E não devemos andar com a lupa nas mãos, tentando saber quem é que não é. Ainda que o Senhor nos chame para estarmos atentos aos frutos dos falsos profetas. Mas nós estamos querendo saber que, de fato, o tema nosso, ele está sendo provado e demonstrado. Ou seja, a certeza do desmascaramento dos falsos profetas. Esse é o nosso tema. Naquele dia eles serão conhecidos. Sim, naquele dia. Vejam, Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Naquele dia. E a resposta vem. Verso 23. Então lhes direi explicitamente, então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Oh, irmãos, se nós tomarmos essa expressão dentro do contexto, nós podemos dizer assim, que o Senhor vai dizer, como que estivesse dizendo: nunca experimentei um fruto bom de ti. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse será com absoluta certeza o fim de todos os falsos religiosos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos. Hoje, lendo um pouco algum escritor que considerou esses textos, e dentro das minhas próprias considerações, conforme falei há pouco,
dizendo: será que eu estou estreitando o caminho? O escritor que eu lia disse mais ou menos o seguinte: os falsos profetas, no que diz respeito ao seu ensino, eles deturpam as Escrituras. E trouxe a questão do arrependimento. Ele disse: a doutrina do arrependimento deles é favorável a todos. É como se eles não colocassem nenhuma barreira para que todos entrem. Entrem. Não precisa de arrependimento. E o autor dizia, lembrava da pregação de George Whitefield, da pregação de Spurgeon. E ele citou John Bunyan. Ele disse: John Bunyan passou meses debaixo de convicção de pecado. John Bunyan, e podemos ler nos seus escritos, agonizava diante da hediondez da sua natureza humana, do seu pecado. O evangelho fora pregado a ele. E o evangelho dizia para ele: entrai pela porta estreita. Até que John Bunyan, sob convicção plena de pecado, ele pôde confiar completamente no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo, que disse: os sãos não precisam de médico, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Isso implica que nós temos que continuar pregando este caminho, sim. Não pensem, meus irmãos, minha oração é: Senhor, me livra disso. Que nós vamos ter aqui, brevemente, quem sabe, algum tipo de entretenimento para que os jovens venham e lotem esses bancos. Ontem o irmão Lindomar me emprestou lá um artigo mostrando como nos Estados Unidos as coisas estão acontecendo. Seria ótimo, entre aspas, para vários jovens. Videogame. É isso que vocês estão ouvindo. Videogame dentro das igrejas. Eles chegaram à conclusão de que essa nova leva de videogame que os Estados Unidos estão produzindo, até os cinemas se constituem coisas do passado, porque são poucos atraentes. Então os jovens estão vindo para a igreja atraídos pelo videogame. Meus irmãos, se alguém tiver de entrar no reino de Deus, e falo com temor, através daquilo que eu tenho pregado, é porque creio que há necessidade de arrependimento, a necessidade de odiar o pecado, a necessidade de lutar contra o pecado, a necessidade de viver para o Senhor, a necessidade de ter uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, porque de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Não existe outra, senão observando segundo a tua palavra. Então, eu não estou só. Não estou só, porque o Senhor graciosamente tem feito com que
perseverem os seus na pregação do Evangelho. Meus irmãos, essa altura, gostaria sim de mostrar que a mesma convicção do Senhor de que os frutos seriam conhecidos e, consequentemente, o fim dos falsos é a destruição, citando aquilo que um dos seus apóstolos, na verdade todos eles trabalharam nessa questão, disseram. Basta que citemos nesta ocasião o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17, quando ele clama: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. É modelo estreito sim, porque é o modelo do seu Senhor. Pois muitos, diz ele, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. E ele diz: o destino deles é a perdição, é a destruição. O Deus deles é o ventre, ele só cuida dos seus sentimentos. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Portanto, meus irmãos, eu brado daqui sim. Primeiro, que os falsos serão conhecidos, porque o Senhor assim afirmou: pelos seus frutos os conhecereis. Segundo, que para nós que estamos ouvindo, há chance sim. O Senhor está dizendo: entrai pela porta estreita. Sim, entrai e permaneçam no caminho apertado. Ele continua dizendo: nós estamos caminhando, mas nós precisamos sair daqui certos, convencidos acerca do destino final da árvore má e seus frutos maus serão lançados no fogo. Você pode perguntar assim: puxa, um domingo, dia do Senhor, eu me aprontei e vim para a igreja querendo ser consolado, e recebo uma palavra dessa, o que fazer? Se você está dizendo isso, eu digo assim: você continua equivocado. Ou você gostaria de ouvir canções de amor, ouvir sons agradáveis, e continuar assim, na hipocrisia, continuar com uma vida sem um Senhor Jesus no seu coração, continuar numa vida de camaradagem com o pecado, e no final você está nas mais densas trevas, sem nenhuma chance de retornar. Que o Senhor nos ajude a entendermos que tudo que Ele diz e diz é para a nossa edificação. Portanto, arrependa-se, deixe o pecado e volte-se para o Senhor, que é rico em misericórdia. Assim, meus irmãos, chegamos de fato à conclusão de que os falsos serão desmascarados. Primeiro, pelos seus sinais, os frutos serão conhecidos. Depois, o teste de qualidade ou da natureza destes sinais. Vimos que o Senhor fez as suas deduções
mandando que nós focalizássemos no que é visível, palpável, mensurável. Então saberemos com certeza qual é a natureza da sua fonte. Também vimos que é impossível o homem regenerado rejeitar o Senhor, assim como é impossível que o homem não regenerado ame ao Senhor. E lamentamos não, e nós ouvimos que no final de tudo, aqueles que porventura não forem conhecidos nesta vida, haveremos de vê-los, porque o seu fim será trágico. Não há palavras mais trágicas do que aquelas que o Senhor proferiu quando disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: nós cremos nessas coisas que temos ouvido? Baixemos nossas frontes.